Só que a maioria da população brasileira, que eu ouço pelo menos que é investidor, reclama que o Brasil não tem lei, que só vale a pena ser vagabundo e tal, e continua investindo nisso aqui. Isso é um comportamento totalmente hipócrita, não é isso? É a síndrome de Estocolmo? Exatamente. A questão é que a maioria das pessoas nem sequer... ele não vê alternativa, não é isso? A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Você precisa de ouvir falar umas 10 vezes em Bitcoin pra você ter o estímulo de ler o white paper, de pesquisar o que é, não é isso? De entender que, pela primeira vez na história da humanidade, existe uma propriedade absoluta que nenhum juiz toma de você. Existe um ativo que, pela primeira vez na história da humanidade, se você não quiser deixar pra ninguém, você leva com você pro caixão. Nem se todas as outras pessoas da humanidade quiserem te tirar, não tem como tirar de você. É muito difícil a pessoa entender isso. Renato, eu vi você falando num desses programas que você participou que o Bitcoin é como se fosse um buraco negro que suga primeiro as pessoas moralmente e intelectualmente superiores e para depois sugar o resto. Por que isso acontece? Isso quem disse não foi eu. Tem um artigo que é por que os IUPs não vão aceitar o Bitcoin. E o pessoal fazia O que é os IUPs? É uma expressão americana que seria equivalente aos Faria Limers, que são os caras Sim. que seriam os caras que se dão bem nesse esquema cantilionário. A gente vive um sistema hoje altamente fascista. O que significa fascismo? É o controle total do Estado e todas as atividades financeiras. Hoje em dia, tem um bilionário que não dependa de favores estatais nesse país ou em qualquer outro país. Eu conheço um, Satoshi Nakamoto, os outros eu não conheço, não é isso? Elon Musk teria a fortuna dele sem empréstimo de dinheiro, sem subsídio? O Jeff Bezos, existiria a empresa dele sem empréstimo do dinheiro? Não, o maior cliente de Jeff Bezos, desde o início, os primeiros 10 anos da empresa dele, foi o governo, não é isso? 100% praticamente do financiamento do cara é juro negativo. Essas empresas todas, Uber nunca teve um dia de lucro. Essas empresas todas, elas só existem em função de governo, não é isso? Não existe bilionário, eu não conheço, se existir, me corrijam aí nos comentários, que não dependa de amizade com o governo. Então, o único mecanismo hoje de enriquecimento é compra de favor, compra de lei, compra de amizade com político, não é isso? Só que um sistema desse pode continuar existindo eternamente, de apenas obter riqueza através da violência e da expropriação? Vai ter uma hora que o gadinho vai deixar de ter o dinheiro, né? Então, esse sistema está fadado a acabar. Como todos os sistemas que tiveram welfare, 100% das vezes diluíram a moeda, houve diluição de valores, dominação feminina, queda de fecundidade e a gente está vendo que é o colapso societal, né? Só que o Bitcoin traz uma alternativa, como a queda do Império Romano, como a queda de todos os impérios, para que sua família não sofra esse mal, né? Para que você não seja financeiramente destruído. E se você entender essa tecnologia, além de não ser financeiramente destruído, você ainda vai se manter capaz de fazer seu planejamento sucessório, manter uma comunicação incensurável e continuar vivendo a sua vida nesse novo sistema, né? E que o Bitcoin não é uma coisa fácil de entender de primeira. Então, à primeira vista, é mais provável que você deboche dele e você desdenha dele. Isso aí é golpe, isso aí é uma pirâmide, não sei o quê. Então você vai... A pessoa que segundo essa tese, que é moralmente e intelectualmente inferior, vai demorar mais a entrar e vai pagar bem mais caro por isso. Esse texto que eu mencionei, porque os IUPs não vão aceitar o Bitcoin, ele fez um levantamento de pessoas que tinham QI acima de 150 e de 160, que eram abertamente opositores ao Bitcoin. Como esse cara da Unicamp, não tem um professor aí que tem um problema mental, ele só pensa em Bitcoin todos os dias, ele fica fazendo carta pra autoridade pra proibir Bitcoin e tal, há 10 anos. O cara podia ter comprado o Bitcoin, o cara podia ter minerado o Bitcoin, tá bilionário, ele tá dizendo que é a pirâmide há 10 anos. Como é o nome do cara lá da Unicamp? Não sei, não conheço essa história. Ele tem 10 anos que ele dedica a vida dele. Todos os dias ele fica fazendo ofício pra SEC americana, pra SEC brasileira, denunciando, pedindo pra proibir, pra regulamentar, que é pirâmide, que é pirâmide. Se fosse 10 anos fazendo DCA, ele tava bem. Pô, há 7 anos atrás, ele tivesse minerado no computador com o negócio, ele já tava aposentado, não é isso ou não? Por que um cara desse, que é um cara que entende de informática e então, tal... por que um cara tão inteligente também tem opinião contra o Bitcoin? Porque na cabeça dele, ele obteve sucesso obedecendo às ordens do Estado, seguindo as ordens positivistas do Estado. Pra ele, as regras, a lei é válida. A única fonte de felicidade vem daí, então. Exatamente. O Estado, não existe Estado laico. Todos os Estados fazem adoração a alguma coisa. Se você não fizer adoração a Deus, você vai fazer adoração à religião política, não é isso? Se você chegar num quartel, 6 horas da tarde, você vai ver que aquilo é um ritual religioso, não é isso? Ou não? Aquilo é um ritual religioso. A política também. Exatamente. Não, a política partidária totalmente. Aquilo ali é um negócio de sectarismo absurdo. Se você for ver... Se você o negócio do Xandão lá, o cara das togas, parece uma cerimônia religiosa. Pois é. Rousseau chamava isso de religião civil. E o Eric Voegelin chamava de religião política. Sempre vai haver uma religião. Se a sua religião não for a adoração de Deus, vai ser a adoração do demônio. Não existe, em cima do muro, você é do demônio, não é isso ou não? Eu acredito, inclusive, pessoalmente... Inclusive, a maioria das pessoas da comunidade Bitcoin
discordam disso. Eu acredito sinceramente que, como o Michel Popesco mencionou lá, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Muitos cristãos, inclusive, acham errado quando eu digo isso e tal. Não, Jesus não era conservador. Mas quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei de Israel, ele disse o quê? Ele disse: eu vim fazer a lei ser cumprida como ela nunca foi cumprida, não é isso? Como ela deveria ser cumprida desde o início. O Bitcoin vem para fazer a propriedade privada ser absoluta como ela nunca foi. Nunca houve na história da humanidade um ativo que você pudesse levar pro caixão, que nenhum juiz nunca pudesse lhe tomar, não é isso? O Bitcoin faz isso. Mas o negócio que eu penso sobre o Bitcoin é em que momento a gente vai conseguir usar no nosso dia a dia? Pra comprar pão, pra gente pedir um Uber, pra eu comprar uma câmera. Isso vai acontecer algum dia? Seus pais e seus avós chegaram a comprar pão com ouro? Não. Era melhor eles terem acumulado ouro ou cruzeiros? Ouro, provavelmente. Porque cruzeiro nem existe mais. Existe a moeda mais segura da minha época de infância e adolescência era o marco alemão. Hoje em dia, se você tiver 1 trilhão dentro de casa, não vale porra nenhuma. A gente tá falando de uma merda, né? Isso, eu tô falando do melhor de todos, não é isso ou não? De pouco tempo atrás. Mas aí a gente só não criou outra ficção, outra moeda pra continuar vivendo? E a resposta pra isso que você tá perguntando é teorema da regressão de Mises. Normalmente, eu recomendo, quem não leu, leia as 6 lições, Ludwig van Mises. É uma palestra, só tem uma citação. Você lê em 2 horas, aquilo ali é o básico pra você discutir qualquer política pública. Teorema da regressão explica que todas as coisas que foram usadas como moeda na história da humanidade, elas seguiram uma sequência. Primeiro foram ativos financeiros, colecionáveis, e aí no final ele vira meio de troca. E ele não vai virar meio de troca amplamente até a morte do dólar e de outras moedas, porque existe uma coisa chamada lei de Gresham. Em qualquer cadeia, o pior cigarro é a moeda. Em qualquer tipo de guerra, na trincheira, o pior comida é o dinheiro, porque todo mundo quer desovar, então tudo é precificado naquilo, não é isso? Se você receber metade do seu salário em ouro e metade em bolívar, você vai gastar o que primeiro? Você vai gastar o ouro primeiro ou o bolívar venezuelano? Não, vou guardar o ourinho lá. Isso. Então, a pior moeda circula mais, não é isso? A velocidade da moeda, o quanto aquilo circula por ano, tem uma relação direta da capacidade daquilo como reserva de valor. Os bitcoins on-chain, eles vão circular menos do que hoje circula o ouro. Então, a gente nunca vai usar eles. Vai. Você vai, inclusive, usar reais sintéticos colateralizados. Você vai financiar o Bitcoin sem nem tocar em Bitcoin. Os Bitcoins vão ser pra nobreza. Daqui a alguns anos, eu acredito que ninguém vai vender Bitcoin. Ninguém vai precisar vender Bitcoin pra nada. Você vai viver alavancando em ativos inferiores que vão ter inflação maior. Vou dar um exemplo. Se a inflação da prata ou a inflação do real é 20% ao ano, a inflação do Bitcoin no próximo halving vai ser menos de 0,5% ao ano. A tendência é que o real se desvalorize, não é isso? E no curto prazo não, mas nos últimos 50 séculos, todos os séculos o ouro ganhou da prata, não é isso? Se você for nas pirâmides do Egito, se você for nos escritos da Bíblia, nos escritos, você vai ver que existe uma sequência que era 6:1, que era 9:1, que era 12:1, que era 16:1. Tem quantas partes de prata compram de ouro agora? 80, 90, bateu 120 no ano passado. Por que a proporção de ouro e prata no mundo, ela é fixa, é de 16 e 18. Então, só pra entender lá... Por que o ouro vem bater na prata durante séculos? Por causa da relação do estoque-fluxo. Porque as pessoas guardam todo o ouro que foi produzido, as pessoas não guardam toda a prata que foi produzida. Então isso acaba produzindo a distorção no estoque-to-flow, na relação de estoque-fluxo. A mesma coisa, a mesma relação que aconteceu entre a prata e o ouro, tende a acontecer com o Bitcoin e o ouro. O Bitcoin tende a bater o ouro sistematicamente. E em relação a cobre, em relação a ferro, você pode se endividar em real, em dólar, nessas porcarias e buscar o seu principal. Tá em ouro, tá em Bitcoin, em ativos superiores, você vai poder se endividar eternamente, sua dívida vai valer cada vez menos em relação ao principal. Os empréstimos colateralizados em sintéticos. Foi o que eu perguntei antes aqui a gente começar a gravar. Daqui a 5 anos, hoje agora, na Nigéria, um país que tem mais gente do que o Brasil, não é isso? Tá proibindo, eles estão restringindo dinheiro físico. Na Índia, restringindo dinheiro. Só a partir de agora, as cédulas de ontem não valem mais. Você tem que trazer a cédula aqui e comprovar de onde veio o valor. Vai ter muita gente que vai ter dinheiro que não vai ter comprovação, que vai perder o dinheiro ou não? Vai dar merda isso? Vai acontecer isso no Brasil ou não vai? Isso é com certeza. A CBDC é a prioridade de Bolsonaro e de Lula, todos eles. Não é isso? Do Fórum Econômico Mundial. Beleza. Se for proibido acabar dinheiro físico, você receberia 5 milhões de reais no jogo do bicho, no seu Pix? Você receberia? No Pix? É. Você ganhou no jogo do bicho, você receberia no Pix 5 milhões do jogo do bicho? Você vai responder processo o resto da sua vida. De tráfico de droga, associação com tráfico, você não vai ter... Você vai pegar um recibo que você ganhou no Pix pra apresentar pra Receita Federal, é isso? Entendi. Você vai dizer, não, ganhei jogo do bicho aqui, eles me deram um papel dizendo que eu ganhei. Mas é oficial lá do jogo. Mas se dá uma maleta de dinheiro, aí... Sim, mas vai deixar de ter maleta de dinheiro. Eles estão restringindo moeda. Não tem mais nota de 500 euros. Já tem data pra terminar de 200. Tem lei proibindo. Na Israel, tem lei proibindo. Você não tiver 30 mil dólares em casa, você vai preso, meu irmão. Eles vão acabar com o dinheiro físico. Isso é uma questão de poucos anos. Vai ser tudo digital. Vai ser tudo digital pra arrecadar mais e combater a corrupção. Só que a corrupção... E vai deixar de ter tráfico de drogas? Vai deixar de ter tráfico. Você compraria o esquema de cocaína no Pix?
Você compraria um escama de cocaína? Você acha que alguém compraria o escama de cocaína no Pix? Ah, mas ele vai botar lá 500 gramas de patinho. Não precisa, porque ele já tem a rede, ele sabe quem são os usuários e sabe quem é o consumidor. Ele vai ter a rede toda de quem recebeu e quem pagou. Você compraria? A maioria das pessoas vai utilizar reais sintéticos, que vão ser equivalentes financeiros do real, só que fora do sistema de controle do governo. Como vão ter ações sintéticas? Você preferia, você que compra ações, Então você o preferia governo- ter uma ação que você só negocia poucas horas por dia, que você paga corretagem, que você paga custódia, pode vir um juiz qualquer ele tomar, ou em um negócio que você não bota nome nenhum, tem uma senha na sua cabeça, que se você não der, ninguém tem como lhe tomar, você negocia 24 horas por dia e não paga nenhum imposto. Você vai preferir as ações colateralizadas em bitcoins ou a ação da Bovespa original? Então, mas é isso enxergando esse cenário onde o Estado vai virar essa coisa maligna que vai me perseguir. Mas que já Não, tá virando. não virou? Já vai Não, ter não. o CBDC. Tipo assim, o Estado começou a ser uma coisa maligna no Antigo Testamento quando o faraó mandou matar os bebês. Aí depois no Novo Testamento, o Herodes também mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Tipo assim, o diabo ofereceu os governos a Jesus, não é isso, no deserto? Os principados. Se o diabo ofereceu, é de quem? Como é que é essa história? O diabo quem é o pai da mentira? Sim, Quem é o mochila pai de da criança. mentira? Sim. Tudo que existe no mundo, a realidade das coisas é de Deus. A única coisa que pertence ao diabo é a mentira. É. O dinheiro fiduciário é do diabo, porque é uma mentira. Tudo que vem da mentira pertence ao diabo. Como é que o cara se elege? É falando a verdade ou mentindo? Tá. Enganando. Pois aí vão depois dizer que o discurso é antidemocrático. Mas a democracia escolheu Jesus ou Barrabás? Escolheu quem? A democracia escolheu quem? Messias ou ladrão assassino? Pois é, democracia no nome era Coreia do Norte. Democracia no nome era Alemanha Oriental, era a República Democrática da Alemanha. Quando tem democracia no nome, você já sabe o que é que vem. Os pais fundadores nunca usaram democracia no nome de nada, nem Constituição Estadual, era a República. Quem vota, manda, não é isso?